O Johnny Christian quer saber se o Roger Guedes volta ao Corinthians. Johnny, deixa eu abrir rapidinho os números do Roger Guedes. O Roger Guedes vive a temporada mais artilheira da carreira dele. Está deitando lá no Catar, onde ele ganha 5 milhões de reais por mês no Al Rayyan. Temporada de 34 jogos, 21 gols e 3 assistências, tá? Ele está a 2 gols de ultrapassar a temporada passada, quando ele tinha marcado 23 gols. Então, é natural que essa seja a temporada com mais gols na carreira do atacante brasileiro, que, repito, por ganhar 5 milhões de reais por mês, deve permanecer no Al Rayyan por mais algum tempo, tá? Titular absoluto, é o craque do time, e o Al Rayyan nem vive a melhor fase de todos os tempos. Quer ver? Estou abrindo agora a situação do Al Rayyan, para tentar explicar para vocês um pouquinho de como é que anda o time do Catar. Esse Al Rayyan é o mesmo time do Thiago Mendes, tá? Só que a situação do Roger Guedes é completamente diferente da do Roger Guedes. Thiago Mendes, completamente diferente do Roger Guedes. O Thiago Mendes tem contrato só até metade do ano, o Guedes tem contrato longo. O time é o 5º colocado no campeonato Qatari. 5º colocado, tá? Vem de 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Vence o Al-Shamal, mas havia perdido para o Saad, para o Ali e para o Al... Tem 2 Ali, tem Al-Ali e Al-Ali Jeddah. Beleza. Boa noite, Nicola. Grande abraço. Qual a situação da investigação de Duílio Monteiro Alves no Corinthians? Tem uma má notícia para você. O Duílio deixou a presidência do Corinthians e, mais recentemente, o que ele garantiu foi o direito a ser conselheiro vitalício. Só para você entender, existem conselheiros que são eleitos a cada período e conselheiros vitalícios, que são aqueles que ficam como membros do Conselho Deliberativo até que morram, tá? O Duílio se tornou conselheiro vitalício por conta da morte de um conselheiro. O cara que é ex-presidente do clube, ele meio que fura a fila. E assim que ele deixa a presidência, ele se torna o primeiro candidato ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Vitalício. Então dá para dizer que o Duílio, mesmo tendo sido o pior presidente da história do Corinthians, acabou por se tornar recentemente conselheiro vitalício. Sobre a investigação, notícia dessa quinta-feira dá conta de que o Corinthians apura um possível rombo milionário de aproximadamente 200 milhões de reais, que teriam sido deixados pela antiga gestão. A atual gestão chega a falar em 300 milhões de prejuízo, tá? A informação foi divulgada pelo GE e dá conta de que a diretoria aguarda uma investigação para se manifestar de forma pública sobre o tema. Os valores se referem a reservas financeiras destinadas ao pagamento de dívidas tributárias em tramitação na justiça e que o clube acredita que tem grandes chances de derrota, tá? Em 2023, os valores apresentados no balancete referentes a esses débitos foram de 10 milhões e 600 mil. Interlocutores afirmam que a manobra pode ter sido a forma de maquiar as dívidas do clube no período. Como é que eu acho que essa história termina? Jogando para debaixo do tapete. O Luiz Eduardo perguntando se o Corinthians negocia com alguém. Fechou nessa sexta-feira a janela de inscrições de reforços, então dá para descartar contratações. O Corinthians e qualquer clube brasileiro só vai poder contratar a partir de 2 de junho, quando a janela reabre por aqui. Chegaram a falar em Matheus Moraes, que é um centroavante, foi artilheiro do Campeonato Paranaense pelo Maringá. O staff do jogador garantiu que não tinha nada. Eu contei para vocês que o Patrick do Novo Horizontino foi oferecido, mas o Corinthians deixou essa conversa para metade do ano. Também especularam sobre o Fabinho do América, e o América garante que nunca foi procurado. Suede Souza, boa noite, Nicola. Tem informação sobre o impeachment do Augusto Melo? O Augusto corre risco em 3 frentes de sofrer o impeachment. O primeiro deles, e o mais grave, na polícia. Na próxima quarta-feira ele vai ser ouvido no inquérito que investiga o envolvimento do Corinthians e pagamento de comissão no contrato da Vaidbet. O segundo ponto, já existe um processo de impeachment dentro do Conselho Deliberativo que falta apenas a votação. E o terceiro e mais novo ponto, talvez o que mais ameaça nesse momento. Até 30 de abril, o Conselho Deliberativo vai se reunir para aprovar ou reprovar as contas do Augusto Melo referentes a 2024. Se as contas forem reprovadas, e motivos parecem não faltar, depois de um aumento de 700 milhões da dívida, o Augusto é automaticamente afastado, tá? Pedro Afonso Almeida Franco, boa noite, Nicola. Minha opinião, Augusto Melo também errou muito mesmo. Agora será que sai? Like número 1, abraços, campeão.
Pedrão, vamos aproveitar sua mensagem para explicar as últimas do Corinthians, semana bem agitada no Timão. O Augusto tentou dar um golpe no presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. É que o Comitê de Ética e Disciplina do Corinthians tentou afastar temporariamente o Romeu Tuma Júnior. Nesse movimento tem uma explicação. O Corinthians precisa aprovar suas contas no Conselho Deliberativo sob o risco de o Augusto ser afastado de forma definitiva. Se o Conselho Deliberativo reprova as contas, o Augusto está fora. E até 30 de abril essas contas precisam ser submetidas à aprovação do Conselho Deliberativo. O Romeu Tuma Júnior se tornou uma pessoa completamente contrária ao Augusto. Só que esse movimento de tentar afastar o Romeu Tuma vai gerar ainda mais desconforto para o Augusto dentro do CD. Para piorar, o Corinthians registrou em 2024 o maior aumento da sua dívida em toda a história. Foram 700 milhões de reais de crescimento em apenas um ano. Fui o primeiro a contar essa história, o Corinthians chegou a desmentir, mas o tempo veio para provar. A dívida salta de 1 bilhão e 700 milhões para 2 bilhões e 400 milhões. E na prévia desse balanço apresentado ao CORE, o Conselho de Orientação, o CORE já disse, dessa maneira a gente vai recomendar ao Conselho Deliberativo a reprovação. O Augusto Melo está bastante preocupado com isso. E para piorar a situação do presidente do Corinthians, no próximo dia 16, mais conhecido como quarta-feira da semana que vem, ele prestará depoimento naquele inquérito que investiga Corinthians e vai de bet. E ele não vai como testemunha, e sim como investigado. Existe a chance real de o Augusto se dar mal nessa situação, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.